Estamos de volta e o Taubaté Vôlei entra em quadra amanhã, 8h30 da noite, quando vai receber o Campinas pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista. E é o seguinte, na primeira fase o time taubatiano perdeu, foi 3-0 jogando fora de casa. E agora, lógico, né, o time quer dar o troco e levar essa vantagem para a decisão no duelo de volta, marcado para segunda-feira em Campinas. E esses jogos aí, para esses jogos de semifinais, o técnico Daniel Castellani ainda não revelou se irá utilizar os jogadores que vieram da seleção, tanto da seleção argentina quanto da seleção brasileira, Antônio Carlos. Mas é bem provável que vai utilizar, né, cara? Eu vi uma matéria hoje sobre o César, Andressa. O técnico Rubinho confirmou que vai utilizar os 4 jogadores que vieram da seleção. O William, o Lucas Ló, o Chupita lá, como é que chama lá? O Lipe e o Éder. Exato. Aliás, dos 4, 3 jogaram no Taubaté. No Taubaté. Né? Os 4, e ele disse que vai usar os caras amanhã já no jogo contra o Corinthians. É bem provável, Antônio Carlos. É porque a gente sabe que tem a parte de departamento médico para ver se os jogadores estão em condição física, para não... Mas é uma semifinal. Mas os jogadores, André, os jogadores estavam em plena atividade, jogando Copa do Mundo, o maior evento, né? Tirando a Olimpíada, vem a Copa do Mundo, que eles estavam jogando no maior nível, contra os principais times do mundo, quer dizer, jogando um voleibol de altíssimo nível, né? Pela seleção que perdeu o título para a Polônia domingo passado lá na Itália. Mas isso, acho que o jogador pode estar cansado da viagem, lógico que foi desgastante, mas eu acho que talvez, André, você até deixa o pessoal um pouco no banco, vê o que vai dar no primeiro set, aí coloca ali, troca um, troca outro. Até porque, né? Antônio Carlos, eu fico imaginando porque o time veio disputando o Campeonato Paulista, no finalzinho, na reta final da primeira fase, perdeu jogos importantes, acabou caindo na tabela de classificação e agora vai disputar essa semifinal contra o Campinas. Aí chegam novos jogadores. Há um entrosamento diferente entre a equipe inteira para que isso possa funcionar dentro de quadra. Teve menos de uma semana para ajeitar a casa, cara. Tirando o líbero, né, André, o Thales, que entra, os outros 2 jogadores, né, que entram, vieram para ser titulares. O Douglas e o Lucão, obviamente, vieram para ser titulares. Aí você já tem uma mexida boa no time, né? Exato. Já dá quase 50%. Então, tem que ver o que acontece. Acho que o Daniel Castellani deverá aproveitar, sim, os jogadores. Até porque, assim, ó, se você não utiliza e perde o jogo, vão cobrar. Pô, mas o jogador tá aí, os craques da seleção, né? E não pode dar bobeira, não. O Campinas não é um time qualquer. Já ganhou, como você... O Campinas ganhou do César do Taubaté na primeira fase, né? Passou com tranquilidade pelo São José e foi vem com moral. Não tem estrelas. Né? Você pega a escalação do time, não tem estrelas. Não tem jogador de seleção, não tem ninguém com o nome de um Lucarelli, de um Uriarte, de um Rafa, de um Lucão. O Taubaté tem isso, né? Um time... Pô, a escolha de olho fechado. Dá pra fechar o olho e falar, né? Você entra e joga mesmo. E é por isso também que entendo ser a obrigação do Taubaté passar pelo Campinas e adiante na busca do título, né? Mas vai ser um grande jogo. E o Taubaté é favorito no confronto, André, somando os 2 jogos aí para resolver tudo. Independente de ter vencido de ter perdido na primeira fase. Aí foi um jogo, eu estava acho que até numa situação ruim, vinha de 2 derrotas, jogou fora. Agora é um outro momento, né? Agora o pessoal sempre diz, quando entra a fase de mata-mata, você pode dizer que começa-se um novo torneio. Outro campeonato. Boa sorte ao Taubaté Vôlei, obrigada a todos os torcedores do Taubaté que participam aqui com a gente. Um abraço para a torcida Unidos pelo Vôlei, ali com a Lourdes Orbetelli e toda a galera. Boa sorte para vocês. A gente traz as emoções dessa partida com a reportagem de Larissa Murad e Vieira Júnior na segunda-feira aqui no nosso programa. Falando de fim de semana, mesmo com as eleições, acontece a terceira rodada decisiva da primeira fase da 10ª edição da Taça Band de futebol de base, com o patrocínio da nossa água mineral Aqualife Premium, que é uma delícia. Seguinte, entram em campo e em quadra as categorias Sub-7, Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15 para os jogos que irão decidir quem avança à próxima fase da competição. E de acordo com cada categoria, que tem formatos diferentes, após os jogos desta rodada, que começam hoje, aliás, algumas equipes seguirão na Série Ouro, outras irão para a Série Prata e determinados times vão se despedir da competição. Você pode conferir todas as tabelinhas completas dessa terceira rodada no site valeesportes.com.br, que eu tenho inclusive aberto aqui direitinho. Daqui a pouquinho a gente mostra. O molecada pode jogar domingo.
domingo eles não votam, né? Não tem idade ainda, pode jogar à vontade. Mas os pais votam, Os pais Antônio votam, Carlos. E aí tem todo aquele cuidado. Leva o filho primeiro pro jogo, depois vai votar, ou vice-versa, é. e dá aquele jeito. A gente já tem que avaliar também, Antônio Carlos, nessa parte, em que alguns jogadores vão se despedir da competição, não avançam, e é importante o trabalho psicológico dos pais aí, né? Dos pais, dos professores, dos técnicos, né, Andressa? Já alertando para a criança. Porque tem time, Andressa, que já entra em quadro sabendo que está praticamente eliminado. Exato. Então, já conversa com a molecada, fala, hoje a gente vai se despedir da Série Ouro, a gente tem uma chance da Série Prata, mas vamos seguir adiante. Despede com dignidade, vamos jogar jogando bem. Não vamos brigar depois do jogo, não. Vamos cumprimentar os adversários. Exatamente. Né? Tudo isso é importante. Tá aqui a tabelinha no nosso Facebook aqui também, para você aqui, ó, com a rodadinha completa da terceira fase da Taça Band de futebol de Acabando base. mais cedo hoje? Ei, Laia! Acabou, viu, gente? Até 1h, vamos até 12h55. Um beijo pra você, um excelente final de semana. Vote com consciência, mas vote, viu, minha gente? Até segunda. Mais do que nunca, ó, juiz, hein? Estamos de olho, hein? Bom fim de semana.